E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. A gente sabe que tá pra chegar aí o filme Dragon Ball Super Super Hero, que infelizmente acabou sendo adiado por causa do ataque hacker na Toei Animation. E até o momento em que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não tem data de lançamento. Mas eu ainda tô nutrindo esperanças que esse filme vai sair o quanto antes, e não pretendo parar de falar nele. Mas enfim, nós sabemos que esse filme vai ter dois protagonistas, o Gohan e o Piccolo. E bom, a respeito do Gohan, eu acho que todo mundo concorda que ele merece sim ser o protagonista de algum evento de Dragon Ball. Até porque ele é um personagem muito querido e popular, e que já foi até protagonista da obra por um certo período. Mas e quanto ao Piccolo? Ele merece ser o protagonista do filme também? Quem é fã da franquia desde Dragon Ball Clássico e Z sabe que sim, o Piccolo é mais do que digno de ter um papel de protagonismo em um filme. Ele é um personagem absolutamente incrível e com uma das jornadas mais bonitas de Dragon Ball. Mas quem conheceu a obra na fase Super e não acompanhou o conteúdo mais antigo, não sabe disso ainda. Então é para isso que eu tô fazendo esse vídeo, para provar pra galera mais nova que sim, o Piccolo é digno de ser o protagonista de um filme. E eu vou fazer isso contando pra vocês os melhores momentos do Piccolo na franquia Dragon Ball. Então se você é um fã mais novo da franquia, assiste esse vídeo aqui, porque você vai conhecer coisas lá das raízes da obra. E se você é um fã mais antigo, fica pela nostalgia mesmo. Ou seja, resumindo, todo mundo tem que ficar para assistir o vídeo, por favor, né, galera? Mas enfim, bora falar do nosso Namekuseidin favorito? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo! Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Se tem um personagem da raiz de Dragon Ball que conseguiu se manter recorrente durante toda a franquia, esse certamente foi o Piccolo. A maioria dos personagens mais antigos da franquia, como Mestre Kami, Yantia, Tenshinhan, Yajirobe e outros, acabaram perdendo muito espaço na obra com a progressão acelerada dos poderes do Goku e dos outros Saiyajins, e por consequência acabaram se tornando mais irrelevantes e tiveram menos aparições. Claro que alguns conseguiram voltar a ter relevância, como o Mestre Kami, que brilhou muito em Dragon Ball Super. Mas a verdade é que ele passou muito tempo totalmente adormecido na série. O Piccolo, ao contrário de todos esses personagens, conseguiu se manter relevante para o enredo durante praticamente toda a obra, sendo um dos personagens mais importantes na luta contra os Saiyajins, ajudando na luta contra Frieza, ajudando bastante contra os androides, e até na saga de Majin Buu, onde os seus poderes não tiveram mais relevância, ele ainda conseguiu ter relevância atuando como mentor do Goten e do Trunks. E àquela altura, na saga de Majin Buu, ele provavelmente foi o único personagem da fase clássica, além do próprio Goku, que conseguiu ter algum papel de destaque na trama. E em Dragon Ball Super, apesar de ter começado um pouco mais apagado, ele aos poucos foi começando a ganhar mais papel, até que finalmente foi confirmado como um dos protagonistas do mais novo filme da franquia. Mas enfim, bora então relembrar os melhores momentos do Piccolo em toda a franquia Dragon Ball. 1. Piccolo vs Goku. No último grande arco de Dragon Ball Clássico, tivemos a grande batalha final entre Piccolo e Goku, que para muitos, inclusive eu, foi a melhor luta da fase clássica de Dragon Ball. E não é para menos, os dois lutadores demonstraram um poder descomunal para os parâmetros da obra até então. E além disso, usaram uma grande variedade de técnicas e táticas de batalha, demonstrando não só serem guerreiros muito fortes, mas também muito versáteis e inteligentes. Sem dúvidas, Piccolo foi um excelente vilão final para a fase clássica, superando até mesmo seu pai, que também foi um grande vilão lá na época. 2. Piccolo mata Sancho.
Esse não é um momento canônico, e aconteceu no primeiro filme de Dragon Ball Z. Nesse filme, o clã de demônios comandado por Garlic Jr. causou um bocado de confusões lá na Terra. E entre os muitos que eles incomodaram, estava Piccolo. Piccolo invadiu o castelo do Garlic e, em uma boa luta, demonstrou toda a sua superioridade contra um dos servos do Garlic, chamado Sancho. E fora que depois ele também ajudou o Goku na luta contra o Garlic Jr., sendo então crucial para a vitória dos Guerreiros Z naquele filme, mesmo ainda sendo considerado um vilão ou um anti-herói na época. 3. Piccolo mata Goku e Raditz. Após ser humilhado por Raditz, Piccolo decidiu se unir a Goku para ambos matarem o inimigo em comum. No meio da luta, para que ele conseguisse acertar o Makanko-Zappo no Saiyajin invasor, Goku segurou seu irmão e mandou que ele disparasse o ataque. Com esse único ataque, Piccolo matou Goku e Raditz de uma vez, mostrando todo o poder da sua técnica especial. 4. Piccolo se sacrifica por Gohan. Durante a luta contra Nappa, Gohan estava prestes a ser morto pelo Saiyajin, que lhe disparou uma poderosa onda de energia. Piccolo, que tinha se apegado a Gohan durante o tempo que eles passaram juntos, decidiu dar sua vida no lugar da vida do menino, e se jogou na frente do ataque. Essa foi uma cena bem emocionante, e que marcou muito bem todo o arco de evolução desse personagem, durante aquela saga, onde ele começou como um demônio vingativo que só queria saber de vingança, e se tornou um guerreiro capaz de desenvolver sentimentos positivos, como uma profunda amizade. 5. Piccolo enfrenta Frieza em Namekusei. Após se fundir com o Neo em Namekusei, o Piccolo ganhou um aumento extraordinário de poder, e esse aumento foi tão significativo que ele foi capaz de fazer frente à segunda forma de Frieza. O combate entre os dois foi excepcional, um verdadeiro show de luta. Enfrentar o Imperador do Mal naquela forma foi certamente um grande mérito, já que Frieza naquele momento era de longe a criatura mais poderosa do universo. Inclusive, essa fusão Namekuseidin que o Piccolo fez com o Neo seria o que no futuro daria a ideia para as fusões que nós conhecemos hoje na franquia. Essa coisa de dois guerreiros se fundirem e darem vida a um outro guerreiro muito mais poderoso começou aí. (6) Piccolo derrota Dorodabu. Esse é outro momento não canônico, que aconteceu em outro filme da franquia. Acho que o quarto filme, se eu não me engano. Enfim, o Slug, um Super Namekuseidin, invadiu a Terra. E então Piccolo confrontou a ele e os seus lutadores. Um dos capangas do Slug, chamado Dorodabu, atacou Piccolo, mas foi facilmente derrotado pelo Namekuseidin, e o eliminou de uma forma super badass e brutal. Naquela época, Piccolo com certeza era forte bastante para derrotar todos os soldados do Slug, mas para proteger Gohan, ele acabou sendo derrotado por eles. Mas isso não apaga o fato de ele ainda ser um guerreiro impressionante na época. 7. Piccolo derrota as forças especiais de Cooler. Outro momento não canônico, dessa vez no quinto filme da franquia, se eu não me engano. Cooler, o irmão do Freeza, invadiu a Terra atrás de vingança pela derrota do seu irmão mais novo. Como Goku foi seriamente ferido por Cooler, restou ao Piccolo lutar contra os inimigos. E Piccolo lutou muito bem, ele conseguiu derrotar todos os membros das forças especiais de Cooler, que na época eram mais poderosos do que as forças especiais de Nin. O Piccolo derrotou o Nis e o Doren, e pelo andar da carruagem, ele também conseguiria derrotar o Capitão Salza, o líder do grupo. E só não fez isso porque o Cooler atacou ele na trairagem e o derrotou. Esse seria o último filme da franquia onde o Piccolo brilharia muito, já que nessa época o Vegeta já estava se tornando um personagem mais recorrente. E como o Vegeta já era um anti-herói rival do Goku, ele acabou tomando esse papel do Piccolo, já que era basicamente isso que o Piccolo fazia até aquele momento da obra. E pelo Vegeta ser um Saiyajin, ele naturalmente se tornou mais popular que o Verdão, e ele foi começando a ficar mais para escanteio.
8. Piccolo enfrenta Garlic Jr. e sua gangue. Aqui eu vou falar de outro momento não canônico, que foi o arco de Garlic Jr., que aconteceu entre a saga de Frieza e a saga de Cell. Nessa época, Goku não estava lá na Terra para protegê-la, e foi quando Garlic Jr. e seus capangas demônios decidiram atacar novamente o planeta. Lembrando que esse arco filha levou em consideração o filme do Garlic Jr., que também era filha, como eu já falei antes. Mas enfim, como o Goku não estava na Terra, coube aos Guerreiros Z defendê-los. E nesse arco, personagens que tiveram bastante protagonismo foi Piccolo, Gohan e Kuririn, sendo Piccolo o guerreiro mais forte a proteger a Terra naquela época. Nesse filme tivemos cenas bem interessantes, como quando ele fingiu estar possuído pelo mal para conseguir enganar o Garlic Jr. e criar uma brecha, e entre outras cenas legais de combate que ele teve. E esse é um arco bastante esquecido, mas eu até que curti um pouco, já que eu gosto da ideia de os Guerreiros Z resolverem as coisas sem um Goku de vez em quando. Então eu acho que valeu a pena a citação aqui. 9. Piccolo derrota Android 20. Quando os androides 19 e 20 se revelaram, demonstraram ser extremamente perigosos, e nenhum dos Guerreiros Z, além dos Super Saiyajins, tinham condições de fazer frente a eles. Quer dizer, nenhum exceto Piccolo, que mostrou todo o resultado do seu treinamento junto a Goku e Gohan, dando uma boa coça no número 20, inclusive arrancando fora um de seus braços no final, obrigando o androide a bater em retirada. 10. Piccolo enfrenta Cell. Após se fundir a Kami-sama, Piccolo se tornou um guerreiro extremamente poderoso, e depois de adquirir tal poder, ele vai até uma cidade em que eventos estranhos tinham acontecido, e lá encontra o Cell imperfeito, que tinha acabado de absorver os cidadãos. Piccolo finge ser mais fraco que Cell para que o androide lhe revelasse informações sobre a sua origem, e depois que descobre o que quer, ele mostra-se consideravelmente mais forte que o vilão, que precisa fugir para não ser morto. Piccolo estava tão badass naquele momento que vemos Cell ter que passar dias fugindo dos Guerreiros Z só por causa dele. Olha que sinistro que o Piccolo tava, galera. Piccolo enfrenta Android 17. Ainda falando do melhor momento do guerreiro Namekuseidin na fase Z, temos o momento em que ele acaba se encontrando com os 3 androides, e número 17 decide lhe enfrentar. A luta entre os dois é simplesmente espetacular, um verdadeiro show de técnicas, de movimentos de luta e de estratégias de combate. Uma luta de igual para igual, que com certeza é uma das melhores de toda a fase Z. Muito boa aquela luta, galera, muito top mesmo. Piccolo parte Babidi ao meio. Embora não seja tão lembrado hoje em dia por não ter feitos em batalhas ou uma grande luta lhe envolvendo, o Babidi foi um vilão terrível e tinha atitudes completamente malvadas e desprezíveis. E fora que foi ele o principal autor de todos os problemas da saga de Majin Buu. Em um momento em que o Buu está ocupado lutando contra o Vegeta, Babidi fica sozinho, e o Piccolo aproveita esse momento para ir tirar satisfação com o mago. O Babidi tenta se proteger, mas é inútil, e Piccolo, em um ataque brutal e muito bem merecido, parte o pequeno mago ao meio. Piccolo quase derrota Frost. Agora indo para Dragon Ball Super, temos a participação do Verdão no torneio entre o universo 6 e 7, onde ele enfrenta o Frost, a contraparte do Freeza naquele universo. A luta do Piccolo vs Frost foi bem legal, e foi uma luta bem tática. O Namekuseidin foi bem inteligente e estrategista na luta, e por muito pouco ele não ganhou do Frost, se não fosse pela trapaça dele. E na verdade mesmo era pro Piccolo ter ganhado aquela luta, já que o Frost trapaceou, mas eles decidiram relevar isso aí pro Vegeta lutar. Mais uma vez, né galera, o Vegeta tomando o espaço do Piccolo aí, o que começou lá na fase Z, como eu já expliquei nesse vídeo. Piccolo treina Gohan.
Agora temos um momento em que o Gohan decide tomar vergonha e voltar a treinar. E ninguém melhor para isso que o seu mestre, né? Em um treinamento com o Gohan, o Piccolo mostra toda a sua evolução em todo esse tempo que ele ficou mais deixado de lado na franquia, mostrando todas as suas habilidades e poder. Piccolo consegue as incríveis façanhas de derrotar o Gohan na forma base e em Super Saiyajin sem tirar a roupa pesada, e somente depois de alcançar a forma definitiva é que o Gohan consegue ter alguma vantagem sobre ele. E mesmo assim, Piccolo ainda conseguiu derrotar o Saiyajin depois, graças à sua ideia inteligente de usar o seu braço decepado para atacar. É um grande feito, não é, galera? XV. Piccolo no Torneio do Poder. Piccolo, assim como o Mestre Kami, foi com certeza um personagem que surpreendeu positivamente no Torneio do Poder. A atuação do Namekuseidin do Universo 7 foi esplêndida, participando ativamente em diversas eliminações de outros participantes, destacando aqui as eliminações de Saonel e Pirina, dois poderosos lutadores do Universo 6. Além disso, Piccolo, utilizando sua inteligência e técnicas, ajudou a desvendar várias táticas e truques, e com certeza colaborou bastante para a vitória do Universo 7. Claro que a queda dele na arena, que foi bem simples e até boba para muitos, desagradou muita gente. Mas eu não me incomodo tanto com isso. Eu acho que nem todo mundo do time precisava ter uma queda triunfal. Às vezes o comum acontece, e é assim que as coisas são. E muitos podem argumentar que o Piccolo não teve durante o torneio um grande combate, uma grande luta solo, como a que teve com o 17 na saga de Cell, por exemplo. De certo modo, isso é verdade, mas ele colaborou de muitas outras formas no torneio, e pra mim isso já tornou a participação dele bem válida. XVI. Piccolo e Gohan surram 7-3. Indo agora para a saga Moro, temos o momento em que Piccolo e Gohan enfrentam juntos o 7-3, um poderoso androide com o poder de copiar todas as técnicas dos adversários. Tendo suas técnicas copiadas pelo androide, os dois, lutando individualmente, certamente teriam desvantagem. Porém, juntos, conhecendo as técnicas um do outro, deram um show de trabalho em equipe, e deram uma bela surra no androide. O trabalho em equipe do Piccolo e do Gohan aqui foi impecável, muito, muito top. E esses foram os melhores momentos do Piccolo na franquia Dragon Ball, galera. E eu acho que depois de tudo isso que eu falei aqui, com toda a história desse personagem na série, fica fácil de perceber que sim, ele merece o protagonismo de um filme. Até porque, no passado, ele já foi um dos personagens mais importantes da franquia. E foi um dos poucos que conseguiu se manter relevante até hoje. O que vocês acharam desses momentos do grande guerreiro Namekuseidin do Universo 7? Qual deles foi o melhor para vocês? Tem algum que esquecemos de mencionar? Deixem aí nos comentários. Agora vai estar passando aí na tela para vocês alguns vídeos de Dragon Ball aqui no canal, mais especificamente sobre o filme Dragon Ball Super Super Hero. Clique aí no que vocês quiserem assistir e fiquem mais um pouquinho com a gente. Até a próxima, galera!